Oi, pessoal! Gente, sabe aquele dia preguiçoso que você fala assim: quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir? Pois é, a gente diz assim: vamos sair dessa inércia, você tá o tempo todo só dormindo. A mãe deve falar isso, sei lá. Pois é, né? Essa é uma maneira metafórica da gente usar a palavra inércia, porque quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Mas na física, a inércia tem um outro significado. Bora sair dessa inércia e acompanhar comigo o que é inércia em física, então? Vem comigo! Então, pessoal, o conceito de inércia na física foi enunciado por Isaac Newton. Só que muito tempo antes, outros cientistas, como o Galileu Galilei, já tinham falado sobre esse assunto. Olha só como que um conceito físico demora, né, para ser realmente elaborado. Passaram-se séculos para que chegasse então até nós o conceito de inércia. Mas o que é então esse conceito de inércia? É, na verdade, a tendência que os corpos têm de se manterem ou em movimento ou em repouso. Isso é inércia. É lógico que se nenhuma outra força agir sobre eles, né? Se alguma outra força que for diferente de zero agir sobre esses corpos, tira esses corpos da inércia, certo? Ou do repouso ou do movimento. Mas, assim, um exemplo clássico para vocês conseguirem entender é o exemplo do ônibus. Imagina você dentro de um ônibus e, de repente, o ônibus está em movimento e, de repente, o motorista freia bruscamente. O que acontece com as pessoas dentro do ônibus? Elas não acabam se movimentando para frente também? Por que isso acontece? Porque elas estavam em movimento junto com o ônibus. Quando o motorista freia bruscamente, a tendência do corpo delas é continuar o movimento. Então, por isso que as pessoas vão para frente. É por isso também que inventaram o cinto de segurança. O que é o cinto de segurança? Nada mais é do que a força que eu acabei de dizer para vocês, diferente de zero, né? É a força que impede os corpos de continuarem o movimento. No caso ali, o cinto de segurança segura a pessoa sentada ali no banco, não se projeta para frente. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, carro ou um ônibus está parado e, de repente, algum outro carro atrás bate violentamente naquele carro parado. O que acontece com a pessoa que está sentada no banco ali, no carro parado? A pessoa estava em repouso. Quando a força do outro carro bate no da frente, ela é projetada. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, na verdade, que estava em repouso, a tendência é permanecer no repouso. O corpo dela é projetado para trás. E isso também explica o porquê que nos carros tem, sabe aquele encostinho para a cabeça no carro? Sabe que antigamente não existia? Os carros passaram a ter aquele encosto na cabeça, porque perceberam que muitos acidentes, como esse que eu acabei de descrever, onde violentamente um carro bate atrás, o corpo da pessoa tende a ir para trás e o pescoço vai junto. E aí a lesão no pescoço normalmente é muito grave. Então, por esse motivo, hoje em dia tem aquele encostinho atrás do banco para que você não tenha esse impacto todo no pescoço, no caso de um acidente. Então, vocês conseguiram entender o que significa a inércia? Então é isso, um corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. A tendência dele é sempre permanecer naquele estado que está. Por isso eu brinquei no começo de que quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Porque há uma tendência também de você permanecer
no estado em que você está. Então, só uma outra força, e aí eu espero que eu seja essa força que está te movimentando aí, te fazendo sair do estado de inércia para você poder aprender. Mas vamos a mais um exemplo do que é inércia. Olha, vamos ver aqui então esse exemplo. Olha, é um experimento, certo? Sobre inércia. Aqui eu tenho um copo, temos aqui uma folhinha e eu vou colocar na folhinha uma moeda. Essa moeda, ela está em repouso, certo? Então, qual que é a minha intenção? A minha intenção é que a moeda caia dentro do copo. Se eu puxar a folhinha, certo? A folha tem que estar lisinha, não pode ter atrito nenhum na folhinha, certo? Para não ter nenhuma força impedindo a moeda de permanecer no estado de repouso. Então, assim, todos os corpos, quando eles estão em repouso, a tendência deles é estar em repouso. Então, assim, se nenhuma força agir, eles vão, no caso aqui, a moeda vai cair em linha reta dentro do copo, certo? Vamos ver se eu consigo fazer. Tem que ser bem rapidão. Aê! Vocês viram? A moeda caiu em linha reta. Por quê? Porque ela permaneceu no estado de repouso que ela estava. Agora, se eu por um acaso tivesse essa moeda molhada ou coisa assim, talvez isso poderia funcionar como um atrito. E aí, então, ela continuaria o movimento junto com o meu papelzinho, certo? Mas não é o caso, ela tá sequinha. Então, e aí, gostaram do experimento? É um experimento muito simples, né? Mas para mostrar para vocês aí como a inércia funciona, né? Os exemplos que eu dei anteriormente sobre o carro, né? Todos eles voltados para a inércia, né? E uma coisa que eu também esqueci de falar, vou falar agora, que é em relação quando você está dentro de um carro também e que você tá indo em linha reta. De repente, o carro faz uma curva. Quando ocorre essa curva, o que acontece com o seu corpo dentro do carro? Você não tomba para o lado, né? Ou para um lado ou para o outro. Por que você tomba para um lado ou para o outro? Se você tiver sem cinto de segurança, é lógico, né? Mas você tomba de um lado para o outro numa curva. Por quê? Porque o movimento estava sendo em linha reta. O seu corpo estava se movimentando em linha reta. Quando o carro fez a curva, o seu corpo continua o movimento em linha reta. Por isso que você tomba pro lado do carro, certo? Na moedinha que nós acabamos de fazer, aconteceu a mesma coisa. A gente puxou o papel e a moedinha continuou no estado de repouso que ela estava. Então, ela caiu em linha reta também dentro do copo, que era o nosso objetivo. Então, é isso aí, pessoal. Todo mundo aí saindo da inércia e bora fazer ciência, certo? Um beijo, pessoal. Até a próxima.